Em nome de Jesus Cristo, nosso bom pastor. Amém. Nós sabemos que neste mundo existem muitas pessoas perdidas, dispersas, afastadas de Deus. Infelizmente, essa é a tendência natural desde que o ser humano caiu em pecado, desde a queda lá de Adão e Eva. Adão e Eva, eles fugiram de Deus, se esconderam de Deus. Seus descendentes se afastaram de Deus, seguiram os seus próprios caminhos pecaminosos. Logo após o relato da queda em pecado, a partir de Gênesis capítulo 4, nós vemos que a inveja, a ganância, a corrupção, a imoralidade, a violência, a morte passaram a atormentar o ser humano aqui neste mundo. Passaram a ser uma triste realidade. O pecado, ele faz com que todos os seres humanos já nasçam corrompidos, já nasçam perdidos e afastados de Deus. Mas desde o princípio, Deus ele prometeu que resolveria esse problema. Ele prometeu um Salvador. E para cumprir essa promessa, ele formou um povo a partir de Abraão. Esse povo, ele se tornou um povo numeroso lá no Egito. Após virarem escravos naquela nação, Deus os libertou através de Moisés e os conduziu até a terra prometida. E nesse meio tempo, nesse caminho do Egito até a terra prometida, no deserto, Deus também fez uma aliança com esse povo. E Deus também colocou sobre esse povo líderes religiosos, que eram os sacerdotes e os levitas. Esses líderes religiosos eram os pastores do povo. Eles seriam os responsáveis por ensinar ao povo os preceitos de Deus e fazer com que eles permanecessem fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Infelizmente, com o passar do tempo, não apenas o povo acabou se afastando de Deus, se esquecendo dessa aliança, mas também os próprios líderes religiosos se afastaram de Deus. A aliança que Deus havia feito, ela foi quebrada. E o resultado disso, novamente, um povo disperso, um povo perdido. Esse afastamento de Deus teve consequências. O povo sofreu perseguição, eles foram atacados, tiveram suas cidades invadidas e destruídas por povos inimigos. Muitas pessoas do povo de Deus foram espalhadas por outras regiões, por outros países, por outras nações. Muitos foram levados para o exílio. E muito disso foi culpa justamente da negligência dos pastores do povo, que deveriam zelar pela fidelidade a Deus, mas eles mesmos acabaram se pervertendo. E no texto de Jeremias é abordado justamente isso. Nesse texto nós temos no início Deus repreendendo esses maus pastores. Deus promete castigá-los por terem destruído e dispersado as ovelhas do seu rebanho, o seu povo. Mas Deus, ele é misericordioso. O seu amor sempre sobrepõe a sua ira. E nesse mesmo texto, logo em seguida, nós vemos que Deus reafirma aquela mesma promessa que já havia sido feita lá em Gênesis 3, logo após a queda em pecado. Quando Deus prometeu o Salvador, o descendente da mulher. Aqui, isso é trazido de uma maneira um pouco diferente nos versículos 5 e 6 de Jeremias, capítulo 23. Deus promete que enviaria um rei justo. Esse rei justo é o mesmo Salvador, o descendente da mulher prometido lá em Gênesis. E esse rei justo, ele agiria com sabedoria e salvaria o povo de Deus. E esse rei justo seria o verdadeiro e legítimo pastor, que reuniria novamente as ovelhas dispersas do povo de Deus e as colocaria em um lugar seguro, as reuniria em um lugar seguro e assim esse pastor cuidaria dela. Essa promessa, assim como tantas outras ao longo do Antigo Testamento, ela se cumpre quando Jesus Cristo nasce. Quando Jesus Cristo, ele realiza o seu ministério aqui, seus ensinos, seus milagres. Nós temos hoje um belo relato no Evangelho, especialmente isso se cumpre através da obra consumada de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Quando, através disso, ele reconciliou toda a humanidade com Deus. É somente pela fé em Jesus Cristo que as ovelhas dispersas são reunidas novamente para a segurança do rebanho de Deus. E esse rebanho de Deus hoje é a igreja cristã. Nós igualmente éramos ovelhas perdidas.
nós também andávamos dispersos, mas fomos reunidos a esse rebanho, fomos reunidos à igreja cristã. E aqui, quando falo igreja cristã, eu me refiro à igreja cristã no sentido amplo, não uma denominação, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Salvador. Isso é a igreja cristã, esse é o rebanho de Deus. E nós fomos integrados a esse rebanho no dia em que fomos batizados, ou quando o Espírito Santo agiu em nosso coração e despertou a fé em nós, através do ouvir da palavra de Deus. A fé em Jesus Cristo nos torna participantes. Somente a fé em Jesus Cristo nos torna participantes deste rebanho. E aqui na igreja, ou em qualquer outra igreja cristã que anuncia Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, nós temos os cuidados contínuos do nosso bom pastor Jesus. Aqui, ele tem compaixão de nós, ele se compadece, como diz o texto do Evangelho. Aqui ele nos dá tudo o que precisamos, aqui ele não nos deixa faltar nada, como lembra o Salmo 23. Em primeiro lugar, ele nos concede ricas bênçãos espirituais. Através do ouvir e meditar na sua palavra, nós somos sempre de novo repreendidos, o nosso pecado é repreendido. E ao mesmo tempo nós ouvimos a notícia de que temos o completo perdão dos nossos pecados. Isso a palavra faz conosco, ela fortalece a nossa fé. Aqui também, na igreja, no rebanho de Cristo, nós recebemos o batismo, que é o lavar regenerador, o lavar purificador, que nos lava, nos purifica dos nossos pecados e nos dá a nova vida espiritual diante de Deus. Aqui também, no rebanho de Cristo, na igreja cristã, nós recebemos a ceia, o corpo e o sangue de Cristo, que é um verdadeiro banquete espiritual. É um alimento espiritual, essencial para o perdão dos nossos pecados e para o fortalecimento da nossa fé e para que um dia recebamos a salvação eterna. Esses meios, palavra, batismo e santa ceia, eles são para nós como verdadeira água fresca, pastos verdejantes. É assim que Lutero falava desses meios. Águas frescas e pastos verdejantes. Isso nós recebemos aqui no rebanho de Cristo, na igreja cristã. E é importante que a gente se apegue a esses meios, que a gente faça uso desses meios, porque ainda hoje existem muitos maus pastores que querem destruir, que querem dispersar o rebanho. Uma ovelha que se afastava do rebanho lá nos tempos bíblicos, uma ovelha que se afastava da presença do bom pastor, da segurança do rebanho, ela corria sérios riscos. Ela poderia ser atacada e devorada por um animal selvagem, ela poderia ser morta, atacada por ladrões. Assim também nós, quando nós nos afastamos da comunhão da igreja cristã, do rebanho de Cristo, nós também corremos sério risco de talvez perdermos a nossa fé. Somente aqui na igreja cristã, sob os cuidados do pastor Jesus, é que estaremos em segurança, estaremos protegidos diante dos ataques do inimigo. E o cuidado de Jesus para com o seu rebanho, para com cada um de nós, ele não se limita apenas ao cuidado espiritual, mas ele vai além. Jesus, ele também se preocupa com o aspecto físico e material da nossa vida. E nós temos o relato do Evangelho que deixa isso muito claro, como Jesus se compadece dos seus filhos, como Jesus se compadece de cada um de nós. O texto do Evangelho, ele tem um contexto muito bonito. O texto nos fala que Jesus já estava cansado, ele e os discípulos, eles estavam muito cansados. Eles mal tinham tempo para comer, diz o texto bíblico. Além disso, no texto imediatamente anterior ao que foi lido hoje, nós temos o relato da morte de João Batista. João Batista era primo de Jesus e Jesus tinha acabado de receber essa notícia. Então, além de estar bastante cansado, Jesus estava de luto. Ele estava sofrendo por causa da morte de João Batista. E Jesus tinha todo o direito de querer descansar, de querer se isolar um pouco. E é o que ele mesmo sugere aos seus discípulos. Vamos para um lugar à parte, vamos descansar. E eles pegam o barco deles, vão remando, mas a multidão percebe que eram eles, e eles já vão acompanhando por terra, e antes mesmo deles chegarem até lá, já tinha uma multidão reunida. O texto fala que eram 5.000 homens. Quando fala em 5.000 homens, no contexto bíblico, geralmente são homens já adultos, e inclusive a maioria sendo casados. Por isso eu falei para as crianças, 15 a 20 mil pessoas, justamente considerando
homens casados, com alguns filhos, nós temos em torno de 15 a 20 mil pessoas que estiveram ali. Então imagine, Jesus queria descansar e de repente ele se depara com 20 mil pessoas. Qual seria a nossa reação? Será que nós não teríamos botado todo mundo para correr? A gente queria descansar. Jesus estava cansado, ele estava de luto, ele tinha o direito de descansar. Talvez nós teríamos repreendido todo mundo, mas não é o que Jesus fala. O texto nos diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas que pareciam ovelhas sem pastor. Ele não expulsou ninguém, ele não repreendeu ninguém, mas mesmo cansado, mesmo de luto, Jesus lhes ensinou a palavra de Deus. Jesus deu a eles o alimento espiritual. E depois o tempo foi passando, já ia ficando tarde, os discípulos se dão conta que todos estavam com fome. E aí eles, óbvio, não tinham mal tinham comida para eles mesmos, eles sugerem que Jesus envie todos embora, para que eles pudessem comprar algum alimento nos povoados vizinhos. E aí, para surpresa deles, Jesus pede que eles mesmos alimentem aquela multidão. Como é que eles iam alimentar aquela multidão de 20 mil pessoas se eles mal tinham o suficiente para eles mesmos? Os discípulos certamente devem ter achado que Jesus só poderia estar louco. Mas Jesus não estava louco. E Jesus tinha tudo sob controle. Jesus então pergunta aos discípulos quanto eles tinham. Eram apenas 5 pães, 2 peixes. Jesus pega aquele alimento, aquele pouco alimento, abençoa e aquele alimento se multiplicou. E toda aquela multidão de 20 mil pessoas teve a sua fome saciada. Então a gente percebe que Jesus, ele se preocupou com as necessidades espirituais e também com as necessidades terrenas, físicas daquela multidão. E ainda hoje Jesus se preocupa também com nossas necessidades terrenas. Nós já vimos, ele se preocupa com nossas necessidades espirituais, mas também com nossas necessidades físicas e nossas necessidades materiais. Jesus talvez não faça mais isso de maneira milagrosa como fez no texto bíblico, no relato do Evangelho de hoje. Hoje ele faz isso de maneira mais sutil, de maneiras que muitas vezes podem passar despercebidas aos nossos olhos. Jesus, ele faz isso como ele nos alimenta. Ele faz isso quando lá na roça ele abençoa o trabalho do agricultor, permitindo que ele faça uma boa colheita, para que nós aqui na cidade depois tenhamos alimento para comprar. Mas também de nada adiantaria se nós não tivéssemos recursos para comprar esse alimento. Por isso ele nos abençoa dando-nos um emprego, dando-nos condições para o trabalho, dando-nos saúde. E também não adiantaria a gente querer trabalhar se a gente não fosse preparado e capacitado para isso. Por isso ele nos dá professores que nos capacitam, que nos preparam, que nos ensinam. Não é um milagre como o relato do Evangelho, mas poderíamos dizer que são pequenos milagres diários. Assim, ainda hoje, Deus ele também multiplica bênçãos em nossa vida. Deus ele nos abençoa diariamente através desses pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Assim ele cuida da gente. Assim ele supre nossas necessidades terrenas, materiais e físicas. E esse cuidado de Jesus, ele é constante, ele é contínuo, não apenas nos momentos bons, mas principalmente também nos momentos difíceis. Nós muitas vezes também passamos por vales sombrios como a morte, momentos difíceis, problemas, conflitos, doenças. E quantas vezes Jesus talvez não tenha se utilizado de um médico, de um profissional da saúde que esteve ali cuidando da gente no momento de enfermidade. Era Jesus cuidando da gente através daquele médico. Quantas vezes quando passamos talvez por um momento de luto, um momento de dificuldade, não fomos confortados, consolados através da palavra de um pastor, através de um ombro amigo, de um irmão na fé, de um amigo que esteve ali, estendeu a mão, nos ouviu, nos aconselhou. Assim Jesus continua cuidando da gente. De maneira concreta, bem real, e vocês percebem que para isso ele usa pessoas. Sim, ele usa cada um de nós. Ele usa pessoas para se tornar concreto e real na vida de cada um. Ele usa para isso crentes e descrentes, isso é importante afirmar. Os descrentes, eles não se dão conta disso, mas eles também servem aos propósitos de Deus. Mas nós fazemos isso de maneira consciente, porque nós sabemos que nesse mundo nós servimos aos propósitos de Deus. E isso é um privilégio muito grande, mas ao mesmo tempo também é uma responsabilidade.
Porque isso quer dizer que a nossa vida, toda a nossa vida, não apenas o nosso falar, mas o nosso agir, as nossas práticas, o nosso agir diário, ele será um testemunho de fé. Nós somos agentes deste pastor Jesus aqui nesse mundo, para que através do nosso agir, do nosso exemplo, das nossas práticas, das nossas atitudes, nós possamos, quem sabe, arrebanhar, reunir outras ovelhas que ainda estão dispersas também a esse rebanho de Cristo. E para que a gente consiga, de fato, desempenhar essa função de maneira eficaz, é fundamental que a gente permaneça firmado na palavra. Que a gente busque os meios dos quais falamos, a palavra, o batismo, a Santa Ceia, tudo que nos é oferecido semana após semana aqui na igreja. Isso é fundamental para que, de fato, nós possamos ser agentes de Cristo. Como diria Lutero, pequenos cristos na vida do nosso próximo. Para que nós possamos, de fato, ser esses pequenos cristos, precisamos estar fortalecidos. Aqui no mundo a gente jamais será perfeito, mas quando a gente busca esse alimento, esse nutrimento espiritual, nós seremos sim capacitados pelo Espírito Santo a desempenhar essa função da melhor forma possível. E todo esse cuidado que o bom pastor Jesus tem para conosco, ele tem um objetivo maior. Se ele nos reúne já aqui em seu rebanho, na igreja cristã, o objetivo é, no fim, nos conduzir e nos integrar ao rebanho maior, ao rebanho celestial. Através da palavra, através do batismo e da Santa Ceia, nós não somos apenas fortalecidos para a vida cristã nesse mundo, mas nós somos preparados e fortalecidos para um dia sermos recebidos no aprisco eterno, no novo céu e na nova terra. E se aqui nós passamos por dificuldades, por problemas, lá nada disso mais existirá. Lá tudo será pleno, lá tudo será abundante. Lá o nosso cálice transbordará, como lembra o Salmo 23. Lá a bondade e a misericórdia do Senhor serão a nossa companhia para todos sempre. E para que de fato nós possamos desfrutar dessas bênçãos, é fundamental, como já foi dito, que de fato a gente sempre de novo busque esses meios que Cristo nos deixou. A palavra, o batismo, a Santa Ceia, que a gente de fato viva nessa comunhão, integrados ao rebanho do bom pastor Jesus, em comunhão na igreja cristã, para que não sejamos dispersos, para que não sejamos abocanhados pelo inimigo e corramos o risco de perder a nossa fé. O que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. É algo tão bom que é difícil a gente explicar. Vocês podem tentar imaginar o melhor lugar nesse mundo, a melhor coisa nesse mundo, mas ainda assim não chegará nem perto daquilo que Deus está nos preparando. É como diz o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém.